Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais estamos aqui para dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Estamos lendo a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. E você que ainda não leu a Bíblia, sempre é tempo de lê-la, meditar nela, aprender através dela. Venha conosco, inscreva-se aqui no canal. Entre uma das playlists aí do canal, você encontrará King James, NA, Linguagem de Hoje, NVI e assim por diante. Tem aí algumas versões já gravadas, das quais você poderá escolher a melhor versão e junto ler conosco. Neste momento, então, quero chamar a sua atenção para o livro de Josué, capítulo 9, onde daremos a nossa sequência. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos meditarmos na tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram também de astúcias e foram e fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres e vinhos velhos de rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos, remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? De onde vives? E lhes disseram: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito, de tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco os vossos e em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-lo aqui já rotos. E estas nossas vestes, nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles e lhes daria vida. Aos príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partiram os filhos de Israel e chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriat Jarim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo nome do Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram de toda a congregação: nós juramos pelo nome do Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, desfaremos, dar-lhe-emos vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disse-lhes, pois, os príncipes: vivam e se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servo, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus.
Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça assim, pois lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenhas e tiradores de água para a congregação, para o altar, até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e que tinha destruído totalmente, e fizera a Ai seu rei, como tinha feito a Jericó seu rei, e que os moradores de Zibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito por Gibeão. Era cidade de grande, como uma das cidades reais, e ainda maior que a de Ai, de todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, a Piram, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajuntai-me, e firmemos a Gideão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon, e todos os seus exércitos os sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele com toda a gente de guerra, com ele todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse aos olhos dos reis: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disseram, pois, Josué: Arrojai grandes pedras na boca da cova e ponde sobre ela homens que aguardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixe entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir de grande ferida até consumi-los, tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis que foram para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe
aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, rei de Laquis e o rei de Eglon, e sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis e Josué, estes chamou todos os homens de Israel e disseram aos capitães da gente de guerra, com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até mesmo o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué Maquedá, feriu a fio da espada, e destruiu seu rei, e eles e toda a alma que nela havia, nada deixando de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna. Também o Senhor deu na mão de Israel ela e seu rei, e feriu a espada ela e toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a. No dia seguinte feriu o fio da espada, e ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e ele e o seu povo, até que nenhum deixou de resto. Josué e todo Israel com ele passaram de Laquis a Eglon, e a sitiaram e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio da espada, e toda alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera em Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram a fio da espada, assim ao seu rei, como todas as suas cidades e toda a alma que nela havia. Ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon. Josué a destruiu totalmente, ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a como seu rei, e todas as cidades, e a feriu ao fio da espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna, e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, nas montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas nas águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E o Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gideão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele tornou ao arraial em Gilgal. E sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Axafe, e aos reis que estavam ao norte das montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafotidor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hebron, na terra de Mispa. Saíram, pois, este e todos os seus exércitos com eles, muito povo, uma multidão como a areia que está na praia do mar, de muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus já já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles,
as águas de Merom, e deram neles de repente, e o Senhor e os deu nas mãos de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera: aos seus cavalos jarretou e aos seus carros queimou a fogo. Naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos, e a toda a alma que nela havia feriram a fio da espada e totalmente destruíram. E nada restou do que tinha fôlego, e de Azor queimou com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel, saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram o fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim ordenou Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, e as montanhas de todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, às raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos os reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto o Senhor tinha e o seu coração endurecesse para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, e todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim Josué tomou toda a terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, a nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, toda a planície do oriente, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que assenhorava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro e desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo, desde Asdote e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era o resto dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e assenhorava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus, dos Maacateus, e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. E a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, os quais Josué, os filhos de Israel, feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, e nas cidades, nas águas e no deserto,
para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, rei de Jericó, e o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro rei de Jerusalém, outro rei de Hebron, outro rei de Jarmute, outro rei de Laquis, outro rei de Eglon, outro rei de Jezer, outro rei de Debir, outro rei de Geder, outro rei de Ormã, outro rei de Arade, outro rei de Libna, outro rei de Adulão, outro rei de Maquedá, outro rei de Betel, outro rei de Tapuã, outro rei de Efer, outro rei de Afeca, outro rei de Lazaron, outro rei de Madom, outro rei de Azor, outro rei de Sinromeron, outro rei de Aksaf, outro rei de Tanak, outro rei de Megido, outro rei de Quedes, outro o rei de Joquineão, no Carmelo, outro rei de Dor, em Nafate Dor, outro rei de Goim, em Gilgal, outro o rei de Tirza, outro 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, toda Jesur, desde Sion, que está da fronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta a ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, de Gaza, de Asdod, de Asquelon, de Gade e de Ecrom, e os aveus, desde o sul também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é o dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitaram nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel, de sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo dos Rubenitas, e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que queimou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, o termo dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou ao resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu, porém os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus, nem Jesur, a Macaate, habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhes tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina, até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina de Dibon, e Bamote Baal, e Bet Baal, Meon, e Jaza, Kedemote, Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdot Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Evi, e Requem, Ezur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram o fio da espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com mais de que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben,
o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, com as cidades e suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, desde Maanaim até ao termo de Dibir, e no vale de Bet-Aran, de Bet-Nimra, de Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar, de Criate, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, com as cidades das suas aldeias. Deu também Moisés herança, meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu território foi desde Manaim, mais toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 700 cidades, e a metade de Gileade, de Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança da além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para o seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grande e forte cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expedir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o queneu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15.
E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul, e foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e para o sul até e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom e sobe a Adar, e rodeia as Carca, e passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito, e a saída desde Termo irão até o mar. Este será vosso termo da banda do sul, e o termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será a baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boan, filho de Ruben. Subiu mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Aduim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão na banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale dos filhos de Enom, da banda de Jebuseus, dos Jebuseus do sul. Esta é a Jerusalém, e a subida, estes termos, até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para a cidade, que está no fim do vale de Refaíns, na banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e saíram até as cidades do monte Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é a Kiriate Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, na banda do norte. Esta é a Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Bala, e sairá em Jebnel. As saídas desde o termo eram no mar, e será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor. Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron, e expeliu Caleb dali 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. E dali subiu, e os habitantes de Debir, e foram dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. E tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do juramento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul, Cabzeel, Eder, e Jacur, e Quiná, e Domina, e Adada, e Quedes, Azor, e Itnan, e Zif, e Telém, e Bealote, e Azor, Adata, e Kiriat Esron, que é Azor, Amã, Semã, Molada, Azargada,
Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Bala, Elim, Iim, Ezen, El-Tolade, Queziel, Orma, Ziklag, Madimana, Sansana, Lebaote, Esilim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo, nas planícies, Estaol, Izorá, Asna, Zanoa, Enganim, Itapuã, Enam, e Jarmute, Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as aldeias, Zenã, Adassa, e Migdal, Gade, Gileão, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quetlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama, Maquedá, 16 cidades e suas aldeias, Libna, Yeter, Assam, e Ifta, e Asna, Nezebe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades e suas aldeias, Ecrom e os lugares, a sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão na banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, nas montanhas de Samir, Jatir, Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades e suas aldeias, Arad, Eduma, Essam, Janim, Beti, Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas planícies, Maom, Carmelo, Ezif, Jutá, e Jezreel, e Joquedeão, e Zanon, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e suas aldeias, Ulau, Bet-Zur, Gedor, Maarate, e Bet-Anote, Eltecol, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jarim, Rabá, suas cidades e as suas aldeias no deserto de Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibissam, a cidade de Sal, em Gede, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte entre os filhos de José, desde o Jordão de Jericó e as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel, e de Betel sai a luz, passa ao termo dos Arquitas até Atarote, desde a banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Eron, de baixo até Gezer, sendo as suas aldeias para o mar. Assim alcançaram a sua herança dos filhos de José, Manassés e Efraim, e foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote, Abdar, até Bet-Eron de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Miquimeta, desde o norte, e torna este termo para o oriente, Etanate, Siló, e passa por ela desde o oriente, Janoa, e desde Janoa, e Atarote, e Genarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão de Tapua, e vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Este é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, e estavam no meio da herança os filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer,
e os cananeus que habitaram no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué capítulo 17. Também saiu a sorte da tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era o homem de guerra, teve Gileade e Basã. Também os filhos de Manassés tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos e os varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu ordem no meio das irmãs de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhão afora da terra de Gileade, e Bazã, e esta da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram em herança a terra de Gileade, e tiveram outros filhos de Manassés, e o termo de Manassés foi desde Asser até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até aos moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés, e tinha o filho de Efraim. Então descia desde o termo do ribeiro Caná para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio da cidade de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar, Efraim ao sul e Manassés ao norte. O mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Asser, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Asser tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e Bleão e os lugares da sua jurisdição, e habitaram em Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 câmaras. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus que queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram da terra. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram-se de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosques e cortam. Repito o versículo 18. Porém, as montanhas serão tuas, pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenha carros, ferros, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligente para repassardes a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhi vós 3 homens, para que
eu os envie, se levantem e corram à terra e descrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. Repartirão em 7 partes, Judá ficará ao seu termo para o sul, e a casa de José ficará ao seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, mas trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Em Gad e Rubem e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram a Josué, e Josué deu ordem, os quais iam descrever a terra, dizendo: Ide, correi a terra, descrevei-a, então tomai a mim, aqui vos lançarei sorte perante o Senhor. E Siló foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e descreveram segundo as cidades em 7 partes. Num livro e voltaram Josué ao arraial de Siló. Então Josué lançou sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José, e o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia para a montanha para o ocidente, sendo as suas aldeias no deserto e Bet-Avém, e dali passava este termo a luz ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo e a Tarote Adar, ao pé do monte, que está em banda do sul de Bet-Aron, de baixo, e Ai, que é o termo, se tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está em fronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas e iam para Kiriat Baal, que é Kiriat Jarim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, a sua extensão para o sul está a extremidade de Kiriat Jarim, e a saída do termo ao ocidente, que vinha e saíra da fonte da água de Neftoa, e descia este termo até a extremidade do monte, que está de frente do vale dos filhos de Inom, que está no vale de Refaíns, para o norte, a descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, saía em Semes, e dali saía a Gililote, que está de frente da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado de frente de Arabá, para o norte descia Arabá, e passava mais este extremo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando a saída deste termo nas águas do mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul e terminava no Jordão, na banda do oriente, e esta era a herança dos filhos de Benjamim, os seus termos em redor, segundo as suas famílias, e as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Mequesis, e Bet-Arabá, e Zamarim, e Betel, e Avaim, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, e Amonai, e Ofni, e Gaba, e 12 cidades, as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Berote, e Mispa, e Sefira, e Mosá, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zelá, e Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriat, 14 cidades, as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. E saiu, segundo a sorte de Simeão, da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Seba, e Maloda, e Azar-Suar, e Balá, e Ezem, e Eltolad, e Betul, e Orna, e Ziclag, e Bet-Macabote, e Azar-Susa, e Lebaote, e Saruém, 13 cidades e suas aldeias, Aim, Rimon, Azan, 4 cidades, as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão.
segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte sobre os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo das suas heranças até Saride. E subia o seu termo pelo oriente, e Marala, e chegava da Bezete, e chegava também até o ribeiro, que está defronte de Joquineão, e de Seride, voltava para o oriente, para a nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor, a saída de Taberate. E aí subindo a Jafia, dali passava pelo oriente para a nascente e Gat-Hefer, em Et-Cazim, e saía a Rimon e Metor, até Anea, e tornava estes termos para o norte, Anatom e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, e 12 cidades e as suas aldeias, e era a herança dos filhos de Sebulon, segundo as suas famílias, e estas cidades e suas aldeias. E a quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e a Rabite, e a Quision, e Ebis, e Remete, em Gamim, e En-Adá, e Bet-Passe, e chegando esse termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e a saída de seus termos estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo a sua família, e foi o seu termo, Eucate e Ali, e Betem e Aksaf, e Alameleque e Amade e Misael, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior e Labinate, e voltava do nascente do sol de Bet-Digon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, norte de Bet-Emeque e Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, e Hebron e Reobe e Amon e Caná até a grande Sidom, e voltava este termo Ramá até ao forte, cidade de Tiro. Então tornava este termo a Ozã e as suas saídas, e estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Axibe, e Afeca, e Reobe, e 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Israel, de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Eilef, desde Alon e Zanaim, e Admi, Nebeque, Nequebe e Jebneel, até Lacum, que estava às suas saídas no Jordão, e voltava este termo pelo ocidente, Asnote, Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Ser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para a nascente do sul, e eram as cidades fortes de Zidim, Zer, Amate, Hakate e Kineret, e Admá, Ramá, Azor e Quedes, e Edrei, e em Azor, Eiron, Migdael, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as famílias, estas cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte saiu da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Estol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Crom, e Eteque, e Elteque, e Gibeton, e Balate, e Jeudi, e Beraque, e Gati-Rimon, e Jarcom, e Racon, com o termo de fronte de Jafô. E saiu, porém, o pequeno termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra a Lezem, e tomaram e feriram o fio da espada, e possuíram e habitaram nela. E Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. E esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias, acabando, pois, de repartir a terra e a herança, segundo os seus termos,
deram aos filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança por meio dele. Segundo o dito do Senhor, lhes deram a cidade e repetiu Timnaserá, na montanha de Efraim, e edificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram a herança de que Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, que o teu nome seja glorificado e engrandecido sempre. Amém.